Olá, meu nome é Tuane e eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Sistema Embarcado para Controle Wireless da Velocidade de MIT. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Tuane Reis Neves, e pela minha colega Ana Paula Lima dos Santos. A apresentação será dividida em introdução, objetivos, metodologia, resultados e discussões e considerações finais. Os motores de indução trifásicos, também chamados de MIT, são de grande importância nas plantas industriais porque constituem a maioria das máquinas utilizadas nesse setor. Porém, esses equipamentos possuem velocidade constante, a qual depende de parâmetros construtivos da máquina e da frequência da rede de alimentação, ou seja, parâmetros que não podem ser alterados de acordo com a carga acionada. No entanto, existem cargas que necessitam do ajuste de velocidade e, dessa forma, técnicas de controle devem ser empregadas. A técnica mais utilizada atualmente é o acionamento da máquina por meio de conversores de frequência, que vão fazer o ajuste da frequência da rede de alimentação, a modificação da forma de onda para poder ajustar essa frequência de alimentação da máquina, consequentemente, ajustando a sua velocidade. Com a quarta revolução industrial, a otimização de processos é cada vez mais interessante. E a comunicação sem fio é importante nesse contexto, pois ela permite a substituição de cabos, o que vai impactar em redução de preço, de custos, né, e de manutenção. Também flexibilidade, segurança do operador e comodidade nessas aplicações. Os objetivos do trabalho são a realização do controle wireless da velocidade de um MIT acionado por inversor de frequência e o desenvolvimento do protótipo de um sistema embarcado para a realização de testes e validação de resultados. A metodologia do trabalho consiste na criação de uma rede de comunicação entre dois dispositivos, o qual um atua como mestre e o outro atua como escravo. O dispositivo mestre vai fazer o envio de sinais e o dispositivo escravo o recebimento de sinais. Então, inicialmente, foi gerado um sinal de referência, né, que pode ser variável de acordo com o ajuste que o operador faz no potenciômetro. Esse potenciômetro é um dispositivo que vai entregar à placa Arduino sinais variáveis de 0 a 5 volts. Esses sinais entregues ao Arduino vão ser convertidos em sinais de 0 a 100, né, que variam de 0 a 100, no qual 0 consiste em 0 volts recebido pelo potenciômetro e 100, aliás, consiste em 5 volts recebidos do potenciômetro. Esses sinais de 0 a 100 que foram convertidos no Arduino, eles vão ser enviados para o dispositivo escravo. Esse dispositivo escravo, ele recebe esses sinais e vai fazer com que na saída do segundo Arduino, do Arduino escravo, seja gerado um sinal de PWM. E esse sinal de PWM, ele tem um ciclo de trabalho que varia de 0 a 100%, de acordo com esses sinais recebidos. E o sinal de PWM também vai ter uma tensão média, que vai variar de 0 a 5 volts de acordo com esse ciclo de trabalho. Ou seja, quando o ciclo de trabalho for 100, sinal de 5 volts. Quando o ciclo de trabalho for 0 volts e assim proporcionalmente. Então, dessa forma, por meio do ajuste do potenciômetro, nós vamos ter lá na saída do Arduino escravo um sinal de 0 a 5 volts variável. E qual que é o objetivo? Utilizar esse sinal para poder realizar o ajuste de velocidade de um MIT acionado pelo inversor de frequência. Porque o inversor de frequência, ele tem uma opção que você pode ajustar a velocidade por meio da entrada analógica dele, né? E nós aplicaríamos esse sinal na entrada analógica do inversor de frequência para fazer esse ajuste de velocidade. Porém, essa entrada analógica, ela trabalha com sinais de 0 a 10 volts, e como eu disse para vocês, a gente obteve na saída do Arduino escravo um sinal de 0 a 5 volts. Então, é necessário fazer o condicionamento desse sinal. Esse condicionamento consiste na filtragem do sinal de PWM para a gente obter um sinal de tensão contínua e amplificação para obtermos um sinal de 0 a 10 volts proporcionais ao sinal recebido de 0 a 5 volts. Após obtermos esse sinal de 0 a 10 volts, que pode ser variado lá na entrada do potenciômetro, né, lá no Arduino mestre, esse sinal seria aplicado
a entrada analógica do inversor, nos possibilitando controlar sua velocidade por meio do ajuste do potenciômetro, né? E, consequentemente, de todo esse processo que eu expliquei para vocês. Então, para implementar o circuito em modo mestre, foi utilizado o modo de comunicação Bluetooth para o envio de sinais, aqui a placa Arduino, e o potenciômetrozinho utilizado para poder gerar o sinal de referência. O Arduino, que atua como escravo, é esse aqui o módulo de comunicação para receber os sinais, né? E todo o processo de filtragem, composto pelos resistores e capacitores, e o processo de amplificação, para a gente obter na saída um sinal de 0 a 10 volts. Após obtermos esse sinal de 0 a 10 volts, foi necessário realizar a parametrização do inversor de frequência para ele trabalhar com ajuste de velocidade por meio da entrada analógica. E esse sinal lá da saída do circuito escravo, ó, foi aplicado aqui na entrada analógica do inversor de frequência. O motor utilizado nos testes foi o motor de 1/4 de cavalos. Os testes foram realizados no Laboratório de Máquinas Elétricas do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Formiga. Aqui vocês podem observar que temos o circuito mestre. Aqui o circuito escravo, conseguimos um alcance de em torno de 2,5 metros de distância, né? Então, aqui era feito todo o ajuste, né, e geração do sinal de controle. Aqui o recebimento e condicionamento do sinal e a aplicação na entrada analógica do inversor de frequência. Esses foram os dados coletados nos testes, né? Então, a gente observa aqui que à medida que eu vou aumentando a tensão na saída do potenciômetro, a velocidade da máquina também aumenta, né? E observamos também uma taxa de transmissão constante, à medida que íamos variando o potenciômetro, instantaneamente a velocidade também era alterada. E também fizemos testes com um potenciômetro conectado diretamente à entrada analógica do inversor, ou seja, sem todo esse processo de envio de sinal de forma remota, né? Para a gente poder observar os resultados e validar se a comunicação sem fio estava funcionando corretamente. E obtemos valores muito parecidos, né? Similares, olha, aumentando aqui a tensão da entrada analógica, aumentava também a velocidade da máquina, né? Plotamos também os gráficos para a gente poder observar se os comportamentos eram iguais, né? E a gente pode observar que sim, os gráficos são muito parecidos, né? O primeiro gráfico é aquele obtido por meio do protótipo, e o segundo gráfico foi obtido pela ligação direta do potenciômetro à entrada analógica. Então, dessa forma, nós concluímos que o protótipo atendeu a todos os objetivos e nos permitiu realizar uma inovação em aplicações industriais, né? Além disso, observamos que sim, o controle wireless da velocidade do MIT pode ser realizado utilizando tecnologia Bluetooth e a placa de desenvolvimento Arduino, né? O que proporcionou flexibilidade, comodidade e segurança para a gente realizar essa aplicação, né? E, consequentemente, tornando ela mais eficiente. Como trabalhos futuros, fica a adaptação para aplicações com maior alcance, né? Caso ela seja realmente utilizada no ambiente industrial, e avaliação das possíveis interferências na comunicação devido aos outros equipamentos utilizados nesse ambiente. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas na pesquisa. Obrigada pela atenção.